Taelcor, o carrasco do véu onírico. Parte 1. A queda que não terminou. O céu nunca foi silencioso. Não do jeito que os humanos imaginam. Ele respira, vibra, observa. E entre os que observavam, havia um. Taelcor. Não era o mais forte, não era o mais temido, mas era um dos mais próximos. Ele não julgava, não interferia, ele via. Via a humanidade como ninguém via. Via o medo antes de nascer, a culpa antes de ser cometida, e algo escondido dentro de cada alma, uma centelha. Não era luz comum, não era fé, era divino, algo que não deveria estar ali. E aquilo o consumiu. No início foi curiosidade. Ele descia seu olhar sobre os humanos enquanto dormiam. Via seus sonhos, suas fraquezas, seus desejos mais escondidos. E percebeu algo perturbador. Aquela centelha brilhava mais forte quando o humano estava vulnerável, nos sonhos. Ali sem máscaras, sem defesa. A essência dele se expunha, e Taelcor fez o que nenhum anjo deveria fazer. Ele se aproximou demais. A primeira vez foi sutil, um toque leve, uma presença quase inexistente. E quando ele tocou, sentiu. A centelha, quente, pulsante, viva, mais intensa do que qualquer coisa no céu. Naquele instante, ele não pensou, ele quis. E querer foi a condenação. Taelcor começou a descer mais vezes, não como guardião, mas como observador, faminto. Ele estudava padrões, testava reações, encostava, puxava, sentia. E cada vez que fazia isso, algo nele mudava. Sua forma começou a falhar. Olhos surgiram onde não deveriam. Bocas abriram onde não existiam. Sua essência começou a se fragmentar. Mas ele não parou, porque agora ele sabia. Os humanos carregavam algo que nem os anjos possuíam daquela forma. E isso era inaceitável para ele. Até que o céu percebeu. Não houve guerra, não houve grito, não houve julgamento público. Houve algo pior. Silêncio. E então, corte. Taelcor não foi expulso como um inimigo. Ele foi removido como um erro. Sua ligação foi arrancada. Sua função apagada. Sua presença rejeitada. E pela primeira vez ele sentiu vazio. A queda não teve fogo. Teve ausência. Ele atravessou dimensões sem forma, sem nome, sem propósito, até cair. No único lugar onde ainda podia tocar o que desejava. A dimensão dos sonhos. Lá ele não era mais anjo. Mas também não era humano. Era algo quebrado tentando existir. Seu corpo se contorceu em formas impossíveis. Olhos se abriram para enxergar todos os sonhos ao mesmo tempo. Bocas surgiram, famintas. E a centelha ainda estava lá, nos humanos, tão perto e tão fora de alcance. Então ele fez a única coisa que restava. Ele começou a caçar. Mas Taelcor não entra como monstro. Ele entra como memória, como saudade. Como alguém que você queria ver mais uma vez. Ele veste rostos de mortos, recria vozes esquecidas, imita gestos que só você reconheceria. E quando você acredita, quando você baixa a guarda, ele se aproxima, e as bocas se abrem. Ele não arranca sua alma, isso seria misericórdia. Ele drena sua essência emocional, sua culpa, seu amor, sua dor, até você acordar cansado, dolorido, vazio, sem entender porquê. E aqueles que não resistem, não morrem. Pior, se tornam formas simples. Casca, eco. Os bonecos sem identidade que vagam ao redor dele. Mas existe algo que torna tudo isso ainda mais cruel. Às vezes, no meio de um sonho, quando ele está prestes a consumir mais uma vítima, ele hesita. Um detalhe, um olhar, um sentimento faz ele lembrar do céu, da luz que não queimava, da presença que acolhia, de ser amado. E por um segundo breve e miserável, Taelcor não é o carrasco, é o que ele já foi. As bocas tremem, os olhos falham, a fome silencia. Mas passa, sempre passa. Porque a lembrança não cura, ela só dói. E então ele termina o que começou. Enquanto isso, no mundo oculto, aquelas que brincam com o desconhecido sabem de uma coisa. Você pode invocar demônios, pode negociar com sombras, pode fazer pactos, mas existe um nome que nunca deve ser dito. Porque até as entidades malignas sussurram, qualquer um menos ele. Porque demônios corrompem, mas Taelcor encerra.
E na próxima noite, quando o cansaço vier sem explicação, quando o corpo pesar mais do que deveria, quando um rosto familiar aparecer no seu sonho, sorrindo, te chamando, talvez já seja tarde demais.